Você sabe qual é a coisa mais importante da sua vida? E você valoriza essa coisa que você considera a mais importante da sua vida? Nesse vídeo, eu vou te ajudar a definir o que é realmente a coisa mais importante da sua vida e vou te dar ferramentas para você, na prática, dar valor a isso, valorizar essa coisa ou essas coisas que você considera as mais importantes da sua vida. No dia a dia, a importância de você definir o que é mais importante na sua vida, qual a coisa ou as coisas mais importantes na sua vida, é que nós não temos recursos infinitos para alocar em todas as coisas que existem na nossa vida. Na prática, a realidade é essa, nós não temos. Seria impossível você dar o mesmo valor a todas as coisas da sua vida. Por exemplo, família, trabalho, amigos, amizades, relações sociais, Deus, o romance, o amor romântico, o corpo, o dinheiro, a paz de espírito. Veja, eu estou colocando aqui várias coisas que as pessoas dizem que são as mais importantes da vida delas, mas seria impossível você dar a mesma atenção, uma atenção significativa, uma atenção importante a todas essas coisas. Seria impossível. Então, qual a importância de você realmente definir qual a coisa mais importante da sua vida? É que você vai dar valor a isso. Você vai colocar seus recursos nisso. Você vai dar sua atenção a isso. Na prática. Então, você precisa, primeiro, definir que coisa é essa. Segundo, você precisa alinhar a teoria à prática. Você precisa perceber realmente que você está dando mais valor àquela coisa que você considerou. Assim, você vai conseguir ter os resultados que você quer na sua vida. Você vai ter mais satisfação na vida, porque você vai ter resultados, principalmente, nas coisas que você, ou na coisa que você considera mais importante na sua vida. Nós vamos começar falando sobre as coisas que as pessoas dizem que são as coisas mais importantes das vidas delas. Porque o discurso, o que a pessoa diz que é a coisa mais importante, não revela qual é a coisa mais importante. Porque as pessoas podem dizer qualquer coisa. E às vezes elas dizem uma coisa para agradar, para dar uma satisfação às outras pessoas que estão naquele grupo, naquele convívio. Elas não querem, elas querem pertencer. E para isso elas não se importam de dizer uma coisa e fazer outra. Então elas podem dizer que a coisa mais importante da vida delas é uma coisa, mas se você observar na prática o que é que elas fazem, não será, não, digamos assim, não ficará evidente que aquela coisa é realmente a mais importante. Então, eu coloquei aqui as 10 coisas que as pessoas mais dizem que são as coisas mais importantes das vidas delas. E elas poderão responder da boca para fora, por exemplo, que a coisa mais importante da vida delas é Deus. Então, há muitas pessoas que dizem isso. A gente vê jogadores de futebol, pessoas que têm um êxito em alguma coisa. Aí a primeira palavra que eles vão dar, eles dizem que isso aí, em primeiro lugar, foi Deus que me ajudou, me propiciou a fazer isso. Outras pessoas podem falar que Deus criou tudo, então eu não posso colocar nada mais importante do que acima de Deus, porque foi Ele que criou tudo, todas as outras coisas que eu poderia considerar importantes. Tem gente que fala que é a família, e aí ele sempre defende a família. Ele acha que a família é a coisa mais importante, então ele diz que ele pode dizer que ama a família, que coloca a família em primeiro lugar. Ele pode dizer que primeiro vai consultar a família e ele poderá dizer com muita facilidade
que a família é a coisa mais importante, muitas pessoas poderão aceitar isso. Ele poderá dizer que é o trabalho facilmente, porque ele passa muito tempo no trabalho. As pessoas passam muito tempo da vida no trabalho. Imagine que você passa mais tempo no trabalho do que com a família ou com os amigos. E isso aí faz com que essa coisa, o trabalho, seja considerado por muitas pessoas a coisa mais importante da vida. E ele poderá dizer, é do trabalho que eu tiro o sustento para as outras coisas. É do trabalho que eu tiro dinheiro para sustentar a minha família. É no trabalho que eu tiro dinheiro para o lazer, para os hobbies, para as outras coisas da minha vida. Ele poderá dizer que são os filhos. Às vezes a pessoa não considera propriamente a família toda como uma coisa mais importante da sua vida, mas considera os filhos. Porque existe uma questão genética, né? De informações genéticas que você passa para os seus filhos, da questão do papel de pai, de mãe, de você ser uma pessoa, digamos assim, que dá todo o apoio aos filhos. E a pessoa pode dizer que os filhos são a coisa mais importante da vida dela. Ela pode deixar de fazer coisas por causa dos filhos, ou dizer que não vai fazer certas coisas por causa dos filhos, ou que faz determinadas coisas na vida exatamente por causa dos filhos. Ela poderá dizer que é o dinheiro. Muita gente considera o dinheiro a coisa mais importante da vida. E qual é o argumento que eles usam? Ele poderá dizer que sem o dinheiro eu não consigo fazer mais nada. Sem o dinheiro eu não consigo pagar pelo sustento da minha família. Sem o dinheiro eu não consigo ter lazer, eu não consigo ajudar a igreja, que é uma obrigação de quem considera Deus a coisa mais importante. Eu não poderei ter saúde, que eu não posso pagar um plano de saúde. Então veja, esse argumento também é válido e também é muito utilizado pelas pessoas. Ou ele poderá dizer que a coisa mais importante da vida é a saúde. E qual o argumento? Sem saúde eu não faço nada. Não consigo fazer nada sem saúde. Como é que eu vou trabalhar sem saúde? Como é que eu vou me relacionar com a minha família, com a igreja, com meus amigos, em relações sociais? Como é que eu vou ter paz sem saúde? Poderá argumentar isso. Muitas pessoas falam isso. Tem até uma frase que as pessoas usam, né? Que a pessoa gasta a vida toda para juntar dinheiro e depois gasta. Quando tem saúde, depois gasta o dinheiro todo por causa das doenças, né? Para tratar a doença. Depois de já estar doente, de tanto trabalhar. Tem pessoas que consideram a própria vida como a coisa mais importante. E elas têm razão com essa argumentação, né? Porque sem vida não há nada. Não existe nada. E sem vida, nada mais importa, né? E para isso elas valorizam todas as vidas. Então todas as vidas deveriam ser valorizadas. Alguém poderá dizer, eu mesmo. Tem muita gente que responde isso. Se você direcionar mais a pergunta e disser assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Muitas pessoas vão responder, eu mesmo. Porque sem esse eu equilibrado, sem esse eu íntegro, sem esse eu capaz, também nada é possível de realizar. Nada é possível. Porque esse eu que não se sente, esse eu que não se valoriza, esse eu que não se sente pertencedor, pertencente, ele também não vai conseguir interferir nas coisas do mundo e nas coisas da vida. Você poderá dizer que é a paz. Tem gente que fala que é a paz, que é a coisa mais importante da vida. Ter paz e buscar essa paz a todo momento. E isso às vezes vira um propósito de vida. E a pessoa deixa todo o resto em busca dessa paz. Pessoas viram monges, vão se isolar em busca dessa paz. O que é isso? É considerar a paz a coisa mais importante da sua vida. Porém, isso
na prática não se revela. Na prática isso não se demonstra. Porque você falar essas coisas é fácil. É muito fácil. Você pode ter sido até convencido disso por alguém. E você pode achar também que essa resposta ela é retórica. Ou seja, basta você dizer. Basta você dizer alguma coisa que seja aceita pelos outros e pela sociedade. Porém, na prática não é assim. Na prática, a gente percebe qual a coisa mais importante da vida da gente, observando onde nós colocamos os nossos recursos, que são finitos, que eles não têm a capacidade você não tem a capacidade de investir os seus recursos em todas essas coisas ao mesmo tempo. Você tem que preterir uma ou outra. Você tem que escolher. Essa é que é a verdade. E quais são esses recursos que a gente tem? O recurso mais importante da vida da gente, que a gente pode investir nas coisas que a gente considera mais importantes da nossa vida, é o tempo. Então você pode dizer assim, eu malho 2 horas na academia de manhã, mais 2 horas à tarde. E à noite eu malho em casa, 1 hora. Quer dizer, você pode até dizer alguma coisa diferente disso. Porém, você está, através do seu recurso tempo, dizendo que a coisa mais importante da sua vida, ou uma das coisas mais importantes da sua vida, é ter um corpo perfeito. Veja, onde você está colocando o seu tempo? Você, por exemplo, pode dizer que a coisa mais importante da sua vida é você mesmo. E você trabalha 10 horas por dia. Você passa 10 horas do seu dia se dedicando ao trabalho, que muitas vezes você diz que é chato, que você não gosta, que você gostaria de ter outro trabalho. Mas o que é que você está dizendo quando você passa 10 horas nesse trabalho? Você está dizendo, na prática, que a coisa mais importante da sua vida é o trabalho. Eu não quero agora, já nessa parte do vídeo, falar sobre os motivos, né? Porque você agora mesmo você pensou, na hora que eu falei isso, você pensou assim: mas eu tenho que trabalhar. Como é que eu não vou trabalhar? Nós não vamos falar disso agora, mas eu quero que você observe aonde você está colocando seu tempo para que você possa assumir qual é a coisa mais importante da sua vida. Então, o tempo, ele é muito limitado e ele é o nosso recurso mais importante. Então, a gente investe esse recurso em nada. Eu tenho visto uma febre de pessoas em jogos de celular. Elas investem grande parte do seu tempo, do seu dia, nesses jogos. Então, ela pode até dizer outra coisa, que a coisa mais importante da vida dela é se desenvolver. A coisa mais importante da vida dela é ser um grande profissional. Ou a coisa mais importante da vida dela é a família. Ou qualquer outra dessas coisas. Mas ela passa muito tempo, por exemplo, maratonando séries nesses streams. Então ela assiste 1, 2, 3, maratonar, né? Que significa você assistir muitos vídeos ao mesmo tempo, muitas na sequência, né? Coisas que muitas vezes não estão alinhadas com o que ela considera ser a coisa mais importante da vida dela. Mas onde ela está colocando o tempo? E aí existe muita falácia também nisso. Tem pessoas que falam assim a respeito disso. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Todo mundo. Porém, tem um rapaz chamado Elon Musk que ele quer colonizar Marte. E você quer comprar alguma coisa, comprar um carro, alguma coisa assim, não sei. Você tem os seus interesses. Ele tem os dele. Outras pessoas têm outras coisas. E onde é que eles estão? E eles têm as mesmas 24 horas. Isso não é verdade.
Isso não é verdade. O seu tempo, ele é muito individual. As suas 24 horas não são iguais às 24 horas do Elon Musk. Não. Nem pense, nem ouse pensar isso. Porque, veja bem, eu tenho duas pessoas bem diferentes, digamos, né? Você e o Elon Musk. Então, você provavelmente não tem a fortuna que ele tem. Então, o que é que acontece? As 24 horas dele são totalmente diferentes das suas. Porque muitas vezes você tem, talvez, que dirigir até o trabalho. Talvez se você mora em São Paulo, você tem que passar 1 hora indo e 1 hora voltando. Se você for de carro, se você tiver um carro. O Elon Musk pega o helicóptero dele, chega lá rapidamente, ou então ele constrói o próprio escritório dele onde ele mora, ou ele faz o que ele quiser, porque ele tem muito dinheiro. Então essa 1 hora que você gastou aí, 2 horas, 3 horas, ele já está fazendo outra coisa. Se ele estiver colocando o tempo dele no que ele considera a coisa mais importante da vida dele, que ele diz que é colonizar Marte. Se você tem uma situação ainda mais difícil, você precisa pegar um ônibus, um metrô. Então, você que vai de carro já tem uma vantagem de tempo, digamos assim, você tem mais tempo. Se você precisa trabalhar no final de semana também, se você leva tarefas para casa, para completar o seu trabalho, você não tem o mesmo tempo de quem não precisa fazer isso. Então veja, o tempo das pessoas é totalmente diferente. As minhas 24 horas são totalmente diferentes das suas e de qualquer outra pessoa. Pode ser um pouco parecido, mas elas são diferentes. Bom, mas o que você faz com o seu tempo é uma decisão sua, onde você aloca esse recurso. Então é muito importante que você pense onde é que você está colocando o seu tempo. O segundo recurso muito importante é a nossa energia. Essa também é muito limitada. Nós temos uma quantidade de energia limitada, porque existe uma produção limitada. E onde você coloca essa energia? Vamos falar de energia mental, porque é a energia, digamos, que comanda o que você vai fazer. Você não tem a mesma energia o dia todo. Você tem, por exemplo, normalmente as pessoas têm uma energia maior, com mais qualidade, pela manhã. O correto seria você colocar esse recurso energia melhor que você tem no dia na coisa que você considera mais importante. Então, muita gente coloca, escritores, por exemplo, escolhe essa hora do dia de mais energia e produzem, colocam a sua atenção nisso. Atletas, né, colocam a parte do treino nessa parte do dia e focam a parte do dia, mas também a quantidade de energia, que ela é finita. Veja, você não vai conseguir fazer as coisas do mesmo jeito o tempo todo. Vai depender muito dessa quantidade de energia e dessa qualidade de energia. Você precisa colocar a sua energia principal, a sua energia, melhor energia, na coisa que você considera mais importante na sua vida. Você tem que priorizar esse investimento também. Aí eu coloquei mais dois tipos de recursos que você tem muito importantes, tá? Que são o seu recurso financeiro, onde é que você coloca o seu dinheiro, né? Os seus bens, onde é que você coloca. Então, como exemplo, nós podemos dizer o quê? Que você pode. Tem muitas pessoas com problemas financeiros, eu não vou nem falar sobre isso, mas você pode estar colocando o seu dinheiro, por exemplo, em um hobby caro e preterindo outras coisas, porque esse também é um recurso limitado. Você pode estar comprando coisas para parecer uma pessoa melhor e maior, e você não está colocando dinheiro onde você considera a coisa mais importante. Por exemplo, você pode considerar o trabalho, a sua carreira, uma das coisas mais importantes da sua vida, e você não está investindo dinheiro nela. Você não está se capacitando. Você não está comprando
por exemplo, equipamentos necessários para isso, melhores equipamentos. Você pode estar dizendo que você é a coisa mais importante da sua vida e você não está investindo em coisas que te tragam autoconhecimento, que te tragam força interior, resiliência. Você pode estar investindo o seu dinheiro em festa, em farra. E você pode dizer, mas eu tenho dinheiro para isso. E muita gente tem dinheiro para se divertir também. Mas eu não estou dizendo isso, eu estou pedindo para você avaliar onde você está colocando o seu capital, o seu investimento financeiro. Está alinhado com o que você diz que é a coisa mais importante da sua vida? Ou com as coisas mais importantes da sua vida? Por último, eu coloquei o capital intelectual, tá? Que é a sua capacidade mental. Essa sua capacidade imaginativa, a sua atenção. Veja, é um recurso extremamente limitado. A sua consciência, ela se baseia em onde você coloca a sua atenção. Onde você colocar a sua atenção também está a sua energia. E onde você colocar a sua energia está a sua atenção também. Mas isso é uma escolha. Você pode escolher, por exemplo, colocar a sua atenção no negativo, nas coisas negativas da vida. Ficar ruminando o dia todo, gastando tanto a sua energia mental como o seu capital intelectual nisso. Ou também jogando ou assistindo séries na Netflix. Veja, não há julgamento. Eu quero apenas que você se localize nesse jogo todo da mente. E você possa fazer escolhas e dizer coisas que estejam alinhadas com a prática, com o que você realmente está praticando. Esse capital intelectual é onde você coloca a sua atenção. Onde você está colocando a sua atenção? Porque, veja, quando você coloca a sua atenção em um assunto, em uma coisa, você valoriza muito aquilo para a sua mente. Porque a sua mente fica insistentemente trabalhando com aquilo. E se você realmente coloca as coisas mais importantes da sua vida nesse centro da sua atenção, eles se desenvolvem. Eles se desenvolvem com muito mais rapidez. Eles se desenvolvem com muito mais qualidade. E evidentemente que os resultados atrelados a esses investimentos surgem com o tempo. Surgem até a cada momento, imediatamente. Porque se você também está tão alinhado assim com que as suas ações estão tão alinhadas, estão tão organizadas em torno do que você considera ser realmente mais importante na sua vida, os resultados já vão acontecendo a todo momento, porque já existe uma satisfação no que você está fazendo a cada momento, porque as suas ações estão sendo muito conscientes, você está colocando os seus investimentos muito alinhados com o que você realmente quer. E aí você estará mostrando na prática, através desses recursos, que através da alocação desses recursos que nós comentamos agora, que a gente diz, na prática, para o mundo e para nós mesmos, sem enganação, sem nos enganarmos, aonde nós estamos colocando os nossos recursos. E isso tudo, no fundo, são escolhas. E nós chegamos nessa parte do vídeo que você pode agora estar dizendo: mas eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Eu tenho que trabalhar 10 horas por dia no trabalho que eu não gosto. Por quê? Por que que você tem? Aí você poderá dizer que é porque você tem que pagar as suas dívidas. Porque você tem muitas contas. Quem disse que você tem que pagar as suas dívidas? No fundo é uma escolha também. Como foi uma escolha sua fazer essas dívidas. Você tem que fazer as dívidas que você tem? Você teve que fazer? Não, foram escolhas. No fundo você escolheu. Não se engane, por favor. Então, esses investimentos que nós fazemos na nossa vida, os nossos recursos,
eles são escolhas. Eu preciso que você admita isso. Você precisa admitir isso para você ir para o próximo passo. Você precisa admitir que tudo isso são escolhas para que você possa fazer as escolhas corretas, pelo menos daqui para frente. Que você possa agora escolher as coisas que se apresentam na sua vida alinhadas com isso que você considera a coisa mais importante da sua vida. Não se engane. Muitas vezes a gente passa a vida toda achando que isso vai acontecer no futuro. E o futuro não existe. As suas decisões têm que ser tomadas agora. Veja, isso não exige um grande esforço, isso não exige uma coisa sobrenatural. Mas você precisa fazer as escolhas corretas e passar a agir de acordo com o que você considera as coisas mais importantes da sua vida. Eu vou dar uma sugestão aqui para vocês agora do que seria essa coisa mais importante, a coisa que eu considero mais importante na minha vida. Eu vou dizer para vocês agora. Não é nenhuma dessas coisas aí que eu falei até agora, mas eu vou explicar por quê. A coisa mais importante que eu considero na minha vida é expandir a minha consciência. Isso para mim é a coisa mais importante que você, qualquer pessoa pode fazer. Vamos lá, você já fez a sua agenda hoje? Das coisas que você tem que fazer? Você já fez? Eu já fiz a minha. Tá aqui, a minha tá aqui. Eu já fiz a minha agenda. E tem muitas coisas que eu considero importantes na minha agenda. Você sabe qual foi a primeira? Qual é primeiro item da minha agenda? Expandir a minha consciência. Sabe por quê? Porque se você, eu vou usar até uma frase, a frase do meu site. Se você tem uma consciência, é possível expandi-la e realizar coisas incríveis. Essa é a frase que tem no meu site, cunhada por mim. Por que eu considero isso a coisa mais importante? Vamos voltar aqui à lista que nós fizemos. Vamos dizer que você considera Deus a coisa mais importante da sua vida. Se você não tem uma consciência expandida, você nunca vai conseguir colocar Deus como a pessoa mais importante da sua vida. Nunca. Porque pela própria história das igrejas e da religião, você vai pecar, você não vai conseguir parar de pecar. Porque você não sabe quem você é, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que você está sentindo, o que você está pensando. Você está preso ao passado, você não vai conseguir seguir a Deus. Deus era uma pessoa, Jesus Cristo era uma pessoa muito, de consciência muito expandida. Ele tinha uma consciência plena. A gente observa pelas coisas que estão na Bíblia, que ele pregou, que ele dizia. Então você nunca vai conseguir, por exemplo, colocar a sua família em primeiro lugar se você não tem uma consciência expandida. Não tem, porque você vai considerar que eles são um problema. Você vai considerar que você poderia ter uma família melhor. Que você poderia ter uma esposa melhor, um marido melhor. Você vai questionar a sua mãe, seu pai. Você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir colocar o seu trabalho em primeiro lugar. Não vai. Porque você vai achar que o problema é o ambiente, que o problema é que as pessoas não reconhecem o seu valor, que o problema são seus colegas de trabalho. Você vai justificar as coisas que você não faz neles. Você vai dizer que tem sorte, que tem azar. Você não vai conseguir colocar seus filhos como a coisa mais importante da sua vida. Porque você vai considerar que os seus filhos não fazem o que você quer que eles façam. As coisas que você acha que é certa para eles. Você vai querer que eles façam exatamente o que você quer, senão você não vai. Eles não serão filhos ideais para você. Você não vai ter saúde também. Não é só saúde mental, não. Saúde mental você não vai ter se você não expandir a sua consciência.
se você não colocar isso como a coisa mais importante da sua vida a cada momento, todos os dias e a vida toda. Eu quero te sugerir que você coloque isso como a coisa mais importante da sua vida, você expandir a sua consciência. Porque todo mundo tem uma consciência e você só vai conseguir realmente alinhar os seus recursos, investir os seus recursos nas coisas que você considera mais importantes na sua vida se você tiver uma consciência expandida a todo momento. Se você já ao acordar, ao abrir os olhos pela manhã, todas as pessoas acordam, né? Então você está incluído nisso aí também. E aí você abre os olhos, aí você... Onde eu estou, quem sou eu? Imediatamente você começa a ter lembranças desse seu passado. Aí você se lembra dos seus problemas. Aí você se identifica pelos seus problemas. Sou eu mesmo, com esses meus problemas. Aí você vai para o WhatsApp, você vai para as redes sociais para ver, para confirmar exatamente isso aí que você é. Essa limitação que você é. Esses condicionamentos. E você pode até lembrar das coisas mais importantes da sua vida, mas você vai se confundir. Você não vai conseguir. Você não vai ter uma visão de futuro. Então você precisa colocar isso como a coisa mais importante da sua vida. E claro, você também tem que pensar sobre essas outras coisas que fazem parte da vida e que você tem que realmente, continua valendo o que eu falei, priorizar, colocar os seus recursos nelas, tendo uma mente expandida, né, pessoal? Tendo a capacidade de realmente, tendo a capacidade mental para atuar nessas várias áreas da vida. Nós temos pessoas com níveis de consciência variáveis. Existem pessoas com muita consciência, com uma mente muito expandida, existem pessoas com um baixo nível de consciência. Digamos que você tenha dois patamares. Você tem um patamar mais baixo de consciência e um patamar mais alto. Tem pessoas que escrevem sobre isso e dão números a isso, dão escalas, classificações. Mas não é tão palpável assim. Se você relativizar, você vai entender. Coloque aqui embaixo pessoas com baixo nível de consciência, e você conhece pessoas assim com certeza, porque elas têm características próprias, né? Elas são pessoas reativas, elas são pessoas que acham que não tem escolha, né? Elas são pessoas que culpam os outros e o ambiente. Elas precisam sempre de validação dos outros. Elas não percebem sentido na vida, não percebem propósito na vida, elas não desenvolvem, não têm propósito. O estado emocional delas varia muito, oscila muito, né? Numa senoide. Elas estão sempre reclamando, elas têm muitas crenças, elas agarram-se aos vícios justamente por isso. Elas não sabem o que querem. E elas são deterministas, elas dizem que são assim porque a genética, são os pais, a minha família, o ambiente faz com que eu seja assim. Então essas pessoas, você pode estar em algum intervalo entre pessoas que têm esse baixo nível de consciência e pessoas que têm um alto nível de consciência, que você deve conhecer também. Pessoas que têm propósito, pessoas que veem sentido na vida, pessoas que têm intencionalidade, elas sabem o que é que elas estão fazendo com a intenção de chegar aonde é que elas querem chegar, onde elas querem ir. Elas têm autorresponsabilidade, elas percebem qual é a responsabilidade delas em tudo, elas têm inteligência emocional, usam pensamentos como uma ponte, não como um obstáculo. Elas sabem o que querem, não se baseiam em validação social. Elas sabem quem são realmente, desenvolvem humanidade compartilhada. Ou seja, elas têm empatia, elas percebem as semelhanças entre todos. Criam um espaço entre o estímulo e a resposta, são livres para escolher. Você pode conhecer pessoas tanto com baixo nível de consciência como pessoas com alto nível de consciência.
Existe um limite para baixo nível de consciência? Olha, eu às vezes encontro pessoas que me surpreendem. Tipo, vão ocupar o lugar do Guinness, mais ou menos isso. E também tem pessoas com alto nível de consciência e essas também me surpreendem, porque não tem limite. A expansão da consciência não tem limites conhecidos. E você precisa praticar a expansão da consciência a vida toda. Então vejam, você não pode chegar no momento e dizer, cheguei lá, estou com a consciência expandida. Não. Porque existe uma tendência que você retorne para um nível de consciência mais baixo, é natural. Tá? É natural porque é reflexivo que você tenha atos baseados no que você já sabe para poupar energia. Então é um trabalho constante de expansão dessa consciência. Mas se você conseguir fazer isso, pessoal, se você começar a trabalhar a partir de hoje na expansão da sua consciência, você vai ter uma condição muito maior, muito mais fácil, muito mais prazer na vida para você colocar os seus recursos direcionados com as coisas ou com a coisa mais importante da sua vida, que você considera essa coisa mais importante da sua vida. Nós vamos encerrando por aqui o nosso vídeo da semana. Não esqueça, toda segunda-feira um vídeo novo no canal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, curta, indique para pessoas que você acha que vão se beneficiar com esse conteúdo também. Até a próxima segunda-feira. Abraço!